da empresa, acho isso importante de trazer. Mas se ele tiver que se dirigir à assistente, que é uma colega dele, se ele tiver que se dirigir ao diretor da empresa, ele vai fazer isso da mesma forma, né? Uma coisa que é diferente daquilo que a gente trata no dia a dia. E aí eu acho que a gente pode ir trazendo esses exemplos, assim, vamos trazer um exemplo, por exemplo, do bom dia, né? O Rodrigo, quando ele chega no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes a gente está naquela correria e vai chegando, bom dia, dá bom dia para quem está ali e já senta na sua mesa, já sai trabalhando, daqui a pouco as pessoas vão chegando, também chegam apressadas, aí o bom dia sai um pouquinho mais baixinho, né? A gente não interage desde o primeiro momento de interação na empresa é justamente o bom dia, o boa tarde. E o Rodrigo faz isso de uma forma muito diferente, porque ele chega lá no período da tarde e ele dá aquele boa tarde assim que empolga todo mundo que está na área. Boa tarde, ele diz assim, e assim, as pessoas se obrigam, sabe, de uma forma gostosa, de parar o que elas estão fazendo. Boa tarde, sabe? Ele tem outra situação que a gente pode trazer também, que são os eventos, né? Os eventos sociais que a gente tem de integração dentro da empresa, né? A gente tem um evento que são os aniversariantes do mês, e nos aniversariantes do mês a gente reúne todas as pessoas, ali tem uma lista das pessoas que fazem aniversário, a gente fala o nome de todas elas, as que estão ali na matriz ficam, né, juntas, e quem está disponível ali canta parabéns, aí a gente corta o bolo, integra, né, ali toma refrigerante, fica um pouquinho ali. Então ele é um evento que acontece uma vez por mês. E aí no início, assim, depois de toda uma adaptação que a gente vinha se preparando para receber o Rodrigo, a gente ficou com bastante receio de como que ia ser esse evento social, como é que será que ele ia reagir naquele meio. E para nossa surpresa, assim, acho que hoje a gente pode dizer que é um dos dias mais felizes e mais esperados pelo Rodrigo, porque ele interage super bem, ele gosta muito, ele curte, ele se envolve, ele participa disso, né? Então, vocês querem falar alguma coisa dos aniversários? Eu acho que é interessante o Rodrigo falar também como é que é a organização dele para esse dia. O que tu acha? Para o dia dos aniversariantes, tu te organiza direitinho, né? Sim. Tu te organiza na semana, tem o dia que tu sabe que tu vai comer o bolo. Quer falar um pouquinho? Eu organizo direitinho. Então vai, olha aí, ó. Vai contando aí como é que é uma natureza. O quê? Tá, sujo, achei. E agora conta que eu... Tá. Então vamos contar agora para as pessoas, tá? Vamos contar para as pessoas lá agora primeiro, assim, quais são todas as tuas funções lá dentro. Vai. Fala uma. Tradutor é uma. Outra. Deixa eu ver. Ajuda em várias coisas. Jornal. Lá o jornal da empresa. Que horas você trabalha? Das 10 para as 2, das 10 para as 6. E o horário de intervalo? 13h30. E a questão dos aniversários, como é que é? Como é que é o dia dos aniversários lá na empresa? É legal. Aí como é que funciona? Que o pessoal lá se reúne na sala da DA, daí vai todo mundo lá numa hora que é avisada por e-mail no computador do pessoal todo. E aí o que se faz? O que é o normal, assim? O que é a ordem das coisas que a gente faz na hora do aniversário? O chefe ou quem quer que esteja representando ele fala da empresa e de assuntos importantes para ela. Depois chama todos os aniversariantes lá para frente, um de cada vez, por nome, em ordem, daí se canta parabéns
daí abraça tudo, comemora e come o bolo. E aí é a coisa que mais gosta, né? E assim, ó, e tu, hoje em dia, eu acho que as gurias deixaram, assim, todas as regras lá do local bem claras e tudo, e hoje em dia tá tudo tranquilo? Dá pra seguir todas elas hoje? Sim, tudo tranquilo. Eu sempre sigo as regras. E aí, gurias, eu acho que tem coisas que ele faz, as traduções são meio literais, assim. Eu acho que uma coisa interessante do trabalho dele em si, né, da função de tradução, sempre que eu passo alguma coisa para ele, eu passo uma tradução considerando prazo e eu falo para ele qual é o prazo. E o prazer dele é sempre me entregar antes do prazo, muito antes do prazo. E deixar claro, antes do prazo. Entregue antes do prazo. É algo que também não esperava, né? Tem prazer da entrega e de ser eficiente, de fazer mais rápido, de fazer o melhor, ele presta bastante atenção. A gente tinha uma questão nas traduções em si, que alguns termos acabavam sendo traduzidos bem literal, quando tu tem que interpretar o significado em si da palavra, e que com o tempo, a gente trazendo essas informações para ele, ele passou a entender. Ele me pergunta muitas vezes, agora nem precisa ser termos que ele já tenha visto antes, algum termo que ele tenha dúvida se existe uma tradução literal ou não, ele mesmo percebe e pergunta para mim, então ele já teve uma aprendizagem em si de perceber que algumas coisas se aplicam ou não se aplicam, ou se aplicam diferente, dependendo do contexto, que pra gente também surpreendeu. Então, na verdade, a gente tem tido muitas surpresas muito positivas. Acho que o mais difícil em si foi a nossa quebra de estereótipo, a nossa quebra de modelo, a gente conseguir ver que... Conseguir quebrar e conseguir ver que sim, que tem... Sim, e funciona. Não preciso seguir um modelo, não seguir o modelo que a gente está acostumado não significa não funcionar. Funciona e às vezes funciona muito melhor. E ajuda também a gente no relacionamento com qualquer outra pessoa. Foi, isso eu acho que... Da área, de uma maneira geral. Eu acho que é isso aí. E aí, tu, olha só. Gosto. Então fala aqui. Gosto. Assim, aí a gente estava conversando aqui se ele gosta de trabalhar lá no Sindus, que eu acho que é a primeira vez que ele realmente trabalha, né? Primeiro emprego. E já vai fechar um ano lá dentro. Faz um ano que ele está lá com as meninas, na empresa, e a experiência está sendo bem bacana, né? Até férias já tirou adiantado? Já tirei férias. Mas tem que ser às vezes, né? Adiantado. Isso também porque... Muito calor, né? Isso também porque se for só em junho não dá para organizar tudo para as férias, que eu tiro férias lá na casa da praia da minha tia. Sempre no verão. Não é bem sempre no verão, é que eu sempre tiro antes dela tirar férias. Então se a gente demora muito, a casa fica ocupada. Fica ocupada e a gente não quer incomodar, sim, claro, a anfitriã, né? E aí, assim, isso foi bem bacana, porque eu me lembro que a gente conversou com a mãe e tudo, a mãe tinha pedido, e a gente falou com a Patrícia, com a empresa foi super acessível, assim, entendeu bem, é bem isso que eu acho o primordial. É conseguir, ao mesmo tempo, identificar todas as capacidades que ele tem e extrair o melhor dele. Hoje ele tem uma função que é dele, que é importante para a empresa, não é uma coisa de cumprir nada. O trabalho dele é muito importante. E, ao mesmo tempo, elas conseguiram respeitar algumas particularidades assim, dele, mas ainda fizeram com que a parte da interação toda com os outros, né, Rodrigo? Melhorasse assim, consideravelmente. Então eu acho que o Rodrigo é um dos maiores exemplos do porquê que a inclusão funciona, por que a Ana luta do jeito que luta pela inclusão. A Ana e o Bogana são bem, né, assim que o pessoal de empresa conhece, mas tem que ser mesmo, né, porque é com essa briga inicial que a gente consegue isso aqui
sabe? Isso não vem do nada, isso só foi possibilitado por causa da lei, por causa da cobrança da SRT, da cobrança do Fabiano, do MPT também. É só assim, né? Veio isso tudo, veio essa lei, veio a imposição e aí tá. Então vamos ver como a gente pode transformar isso numa coisa boa. E hoje em dia o ganho acho que foi de todo mundo, não foi só a família. A mãe também teve algumas dificuldades no início, um pouquinho de medo de deixar. Não foi fácil para a família também, né? Foi bem difícil, mas acabou dando tudo certo. Então foi assim, é difícil para a família, é difícil para a empresa, é difícil para todo mundo, porque é uma coisa muito nova. Mas quando a gente vai indo, né, as coisas dão certo. Aí, ó, o Rodrigo tá tri bem, lá dentro as coisas melhoraram bem, a mãe hoje tá bem tranquila também. Então tudo tá bem. E é esse o objetivo, eu acho que é por isso que a Ana briga tanto, batalha tanto, luta tanto, ela, o Fabiano, o Snack trabalhando, acho que é isso aí, assim. Eu acho importante, assim, claro, a gente está trazendo vários pontos que fizeram parte e o mais importante disso tudo, assim, é uma construção diária. No início foi um pouco mais difícil, a gente tinha que administrar tanto a questão família, empresa, gestor, né? Todas as formas, de que forma a gente ia fazer para que a gente pudesse extrair o melhor de tudo isso, né? Então, não foi fácil, mas é uma construção que só traz ganho para nós, né? Hoje em dia, assim, é uma troca e é uma troca de fato, assim como nós, a equipe também se tornou, em sentido de humanização, uma equipe melhor, sim, de conscientização, de saber qual é o nosso papel como, como facilitador de uma inclusão. Então, acho assim, é uma construção diária, tem os seus desafios, a gente vem superando. Rodrigo vem se desenvolvendo assim de forma ímpar, sabe? Acho uma das coisas que eu acho importante a gente trazer também, um exemplo, que o Rodrigo, ele tem uma ele tem uma rotina que deve ser respeitada, né? E aí a gente se adequar a isso. Então lá pelas 13h30 da tarde, que é o horário do lanche dele, é importante que ele tenha privacidade também para que ele possa fazer uso da medicação que ele faz de controle de diabetes. Então, lá na Sindos, a gente tem um problema de, por exemplo, reserva de salas, né? Ele precisa de um ambiente privado para ele poder fazer essa medicação. Aí, no início, assim, a gente deixou lá uma sala reservada para que ele pudesse pontualmente às 13h30 ir lá fazer o lanche dele e a medicação. Às vezes acontecia, da reunião que estava acontecendo antes naquela sala, se estendia, e aí no início o Rodrigo, né, ele tinha um pouco de dificuldade, disse, nossa, mas e agora? A sala que eu tenho está sendo utilizada, para onde eu vou? E aí, aos poucos, tanto o trabalho do RH como o trabalho da Aline também, de ir estimulando ele, para que ele assim, ó, Rodrigo, vai atrás, vai lá, fala com a Márcia, procura uma outra sala, vê com ela se tem outra sala disponível, vai no outro prédio, na DA. Então, assim, a gente também desenvolve, proporciona para que ele vá conquistando essa autonomia no dia a dia. E ele responde muito bem a isso, né? O importante é entender que a gente dá o caminho, como qualquer outro novo colaborador. Rodrigo, a pessoa que faz reserva da sala é a Márcia, tu conversa com ela e tem outra sala livre. Acho que eu devo ter falado isso 2 vezes, nunca mais precisei, nem sei quando tá ou não tá com pessoas lá. E isso para qualquer outra atividade, quando diz respeito à entrega de um documento numa área, algum outro procedimento em que a gente entenda que ele consegue ter autonomia, a gente dá o caminho, ele faz. Se tiver algum percalço de caminho, ele consegue tomar a decisão correta para conseguir atingir o objetivo de desenvolver a atividade que ele precisa. Mas a gente está sempre levando em consideração o modelo dele, não falando com o nosso modelo. E que a gente tem que fazer isso, na verdade, o correto seria a gente fazer, se comunicar assim com qualquer pessoa, levar em consideração a recepção do outro e não só a nossa forma de verbalizar aquilo. E aí a gente se conscientiza mais dessa nossa necessidade de uma forma geral também, né?
Acho que outros... Eu acho que... Acho que isso, de uma maneira geral, assim, a gente está bem orgulhosa desse processo. A gente sabe que teve toda uma questão... não foi fácil, como a gente está falando, né? Não foi fácil, mas foi muito gratificante, tem sido muito gratificante pelo resultado, pelo crescimento dele, pelo nosso crescimento, pelo crescimento da área em si e da empresa. A gente viu que isso na empresa causou um diferencial muito grande. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Mas depois vai, a coisa flui bem. Assim. Flui bem. Então, queria agradecer pelo convite, né? Nádia, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que... na verdade, eu até quero, assim, tá? Eu acho que eu só fico bem feliz, assim, de poder fazer parte disso, desse projeto todo. Eu admiro demais a luta, assim, que a Ana trava, que o Fabiano trava, o trabalho que o Senac faz, todos os professores de lá. Eu acho que eu acho que não é um trabalho lindo, assim, e eu fico bem feliz de poder fazer parte disso. Às vezes eu romantizo um pouquinho as coisas, como a Ana diz, mas eu acho que é por aí, assim, eu venho da área mais clínica, né, então é um pouquinho estranho também entrar nessa área empresarial, é muito parecido com a inclusão nas escolas, e que a gente vai vendo que, no fim, isso é importante, assim, essa visão um pouquinho mais light das coisas é importante. Então eu queria dar os parabéns e dizer que eu fico muito feliz de fazer parte disso. E deu, né? Agradecemos as presenças e participações da psicopedagoga Nádia Fávero, do trabalhador Rodrigo Brasil, da assistente de recursos humanos da Sindus Andrix, Patrícia Oliveira da Silva, e também da consultora de comunicação interna da empresa, Aline Gomes. Da mesma forma, agradecemos as presenças do procurador-chefe do MPT no Rio Grande do Sul, procurador do trabalho Fabiano Rose Bezerra, da coordenadora do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, PCDs, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE, auditora fiscal do trabalho Ana Maria Machado da Costa, e da pedagoga do Senac Comunidade, Daniele Skill Rockenbach. Convidamos todos para ouvirmos agora o hino rio-grandense. Ra, ra, ra.
Informamos que cada um dos senhores e senhoras presentes receberá certificado de participação neste evento. O documento será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição. Caso alguém não tenha preenchido as informações na entrada do auditório, pode fazê-lo agora. Agradecemos a participação de todos e encerramos aqui o evento Autismo e Mercado de Trabalho, encaixando peças. Tenham todos uma boa tarde.